Ô, Paola, tá interessante, porque até recentemente a gente viu muitos gestores fazendo movimentos mais para proteção, né? Mais para ativos defensivos e setores também dentro do próprio mercado, mas justamente, né, com a queda do prêmio de risco, a gente tem visto um pouco mais de apetite. Quando que a gente consegue sustentar, ou pelo menos ter a argumentação forte de que o pior já passou ou de que a gente vai ter mais apetite ao risco e justamente essas empresas elas podem até mesmo ter um melhor desempenho por conta de uma estrutura mais macro interessante, um fluxo, um apetite ao risco. Quais os sinais que a gente procuraria no mercado para ratificar essa volta do apetite ao risco? O apetite ao risco ele só vai voltar quando a gente tiver alguma direção que a situação fiscal do nosso país vai ser bem endereçada, né? Então a gente vive hoje uma situação muito atípica em que as curvas longas de juros elas seguem subindo, mesmo a gente olhando a atividade começando a dar sinais de desaceleração, né? Em geral, esse remédio para reduzir a atividade, que é o juro alto, em geral as duas coisas andam juntas. Então, existe um descompasso no mercado que está assumindo que a inflação no futuro vai ser mais alta do que ela é hoje, principalmente porque o governo gasta demais, né? E aí, quando falta dinheiro, eles têm a maquininha lá de imprimir moeda, imprimem mais moeda, resultado, a nossa moeda vale menos. Então, a gente precisa de alguma sinalização nesse sentido, né? Havendo qualquer sinal, como a gente teve, por exemplo, há alguns dias atrás, né, uma pesquisa que mostra a queda de popularidade do presidente Lula, que já sugere que em 2026 a gente possa ter alguma alternância de poder, isso já tranquiliza bastante o mercado. Então, se a gente tiver qualquer tipo de direcionamento, seja algum pronunciamento de mais austeridade fiscal, sinalizações de candidatos mais fortes voltando ao mercado, qualquer coisa nesse sentido, Felipe, vai animar muito o mercado, porque o preço dos ativos está muito barato. A gente tem empresas assim mais baratas do que nas piores crises que a gente já enfrentou aqui nos últimos 20 anos. Então, realmente existe uma oportunidade bastante grande na mesa. E aí, quando a gente vê essas mudanças de percepção, aparecem correções muito grandes. Eu sempre gosto de trazer o exemplo aqui da época do impeachment da presidente Dilma. Esse mês específico em que o impeachment ficou claro, foi um mês em que o nosso fundo lá na GTI subiu mais de 50% em um único mês, para mostrar como uma reversão de percepção, quando os ativos estão baratos, pode ser muito poderosa. É por isso que esperar olhando de fora é sempre arriscado, Felipe. O lado bom de a gente esperar com ações mais seguras, como a gente falou aqui da Odontoprev, tem tantos outros exemplos, né, no segmento de shopping, segmento elétrico, as commodities que geram muito caixa, muitas dessas empresas de infra, são empresas que elas te dão tempo para esperar, porque elas estão te rendendo ou parecido com o que um título público renderia, ou até um pouquinho mais, e você fica com essa opcionalidade de ganho, caso o cenário se reverta em algum momento.